Grande abraço, amigos. A partir de agora, a gente participando aqui do Gazeta News Esportes para falar do Tetra, que aconteceu em 1994. Eu confesso que eu tinha dúvida se ia ver um dia a seleção brasileira conquistar um título. Há muito tempo que a gente buscava esse título e ele não acontecia. A última vez tinha sido em 1970. E aí o Brasil, em 1994, com a equipe comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira, conquistou nos Estados Unidos seu tetracampeonato. E aí a gente comemorou e também lamentou porque a gente não tinha Ayrton Senna da Silva, que faleceu naquele ano. A partir de agora a gente vai debater esse tetracampeonato conquistado pela seleção brasileira, nesse nosso especial. Estou aqui ao lado de Guilherme Nobre. Grande abraço, Guilherme. Grande abraço, Orlando. Falar desse tetracampeonato, no qual eu ainda não era nascido, em 1994, sou do ano 2000 para frente, mas a gente acompanha a história, né? A gente acompanha a história, vê vídeos e muita gente conta a gente o que aconteceu naquele ano, em 1994, e é algo realmente histórico. Tetracampeonato, primeiro tetracampeonato de uma seleção, e aquilo que mirou para o Brasil, voltou as atenções para o futebol brasileiro. É verdade. A gente está aqui ao lado do coordenador de esporte da TV Gazeta, apresentador do Globo Esporte, e é uma honra, uma satisfação tê-lo conosco. Seja bem-vindo, Madison Delano. O prazer é todo meu, né? Muito obrigado pelo convite para falar sobre Copa do Mundo, Orlando, Guilherme e aos amigos do Gazeta News. A Copa de 94 foi muito representativa para todos nós, né? Principalmente pelo que você acabou de falar, Orlando. Nós havíamos perdido a Ayrton Senna, né? Era uma alegria, assim, incomensurável, né? Cada vez que a gente via o Senna na pista, correndo, representando o Brasil, conseguindo vitórias maravilhosas, e a gente havia perdido o Ayrton Senna. Então, alguma coisa precisava acontecer para que a gente pudesse tentar estancar um pouco aquela tristeza. E a seleção brasileira ganhou essa Copa do Mundo, foi feita uma homenagem maravilhosa dos jogadores, com uma faixa gigantesca. Esse título é para você, Senna, ou seja, isso foi realmente muito bom. Então, foi uma alegria, né, que veio para abrandar um pouco mais o nosso sofrimento. Porque todo brasileiro que gosta de futebol também acompanhava o Senna, não tenha dúvida, naquelas corridas espetaculares. Os domingos pela manhã eram domingos diferentes. Todos nós esperávamos, né, a cada corrida. A gente sabia que o Senna, podendo ganhar ou não, mas ele lutava. Ela era aquela imagem do lutador brasileiro, do cara que não desistia nunca, né? Quantas vezes a gente não viu o Senna sair do carro e empurrar o carro, né, para ver se o carro pegava, porque era naquela época tinha uma história de faltar gasolina, né? Então, assim, essa Copa veio para amenizar um pouquinho aquele sofrimento, né? Sem sombra de dúvida, Madison. A gente falava há poucos instantes aqui em off a respeito do quanto a gente tinha de confiança ou não da seleção brasileira voltar a conquistar um título mundial. Eu confesso que eu ficava na dúvida, meu Deus, será que eu vou morrer e não ver a seleção brasileira conquistar um título? Você tinha esse sentimento também, Madison? Eu tinha acompanhado a Copa de 82, que o Brasil tinha uma seleção espetacular, né? A gente tinha Zico, Falcão, Júnior, Sócrates. Era uma seleção maravilhosa. E, infelizmente, naquele dia que o Paulo Rossi estava super inspirado, o Brasil terminou caindo fora da Copa do Mundo. Então, assim, após uma Copa do Mundo como aquela, né, a gente ficava esperando, né, que chegássemos numa condição parecida para conseguir ganhar a Copa. Eu não acompanhei 70, eu tinha 3 anos de idade. Eu sou de 66, tinha 3 anos de idade. 3, não chegava a 4, não. A mesma situação minha, também tinha 4 anos de idade. Então, assim, eu queria ver o Brasil campeão do mundo. A gente tinha aquele desejo de ver. E não era fácil, porque, eu não sei se você recorda, as eliminatórias da Copa do Mundo para a seleção brasileira foram sofridas. Misericórdia. Sofridas para essa Copa de Precisou ter 94. Uma comoção nacional para tentar dar um jeito, não foi, não foi fácil o Brasil conseguir a classificação. Então, foram jogos difíceis. Teve jogo aqui no Recife, em que o Brasil terminou, né, ressurgindo na eliminatória e conseguiu a classificação, como se diz, na marra, né? E a gente foi, e aí a gente foi desacreditado, né? E aí nós conseguimos
desempenhar um futebol a contento e conseguimos ganhar essa Copa do Mundo, que foi realmente uma alegria muito grande. Mas, se você fosse colocar na balança, né, você diz assim, a seleção que tinha mais condição de ganhar a Copa do Mundo era aquela de 82, e não a de 94. Mas é aquela história, futebol tem as suas surpresas, né, como se diz no dito popular, né, é uma caixinha de surpresas e, graças a Deus, nós conseguimos essa Copa do Mundo, que foi muito importante, com vários jogadores que mostraram um futebol maravilhoso. O Romário apareceu muito bem, o Bebeto, o próprio Tafarel, que às vezes era criticado por uma falha ou outra, mas brilhou na hora exata, no momento certo. Você teve Mazinho, você teve o Dunga, você teve Zinho, enfim, teve jogadores que brilharam de fato. Guilherme, você não era nem nascido ainda, mas com certeza tem curiosidade para saber, né? Não, com certeza. E só trazendo esse contexto que o Madison falou pra gente, a Copa do Mundo já tinha menos seleções, então eram menos vagas para você chegar lá. E de 70, quando a gente conquistou o Tri, para 94, a gente viu uma ascensão da Argentina. Sim. E o Brasil não era, talvez, o grande martir da América do Sul naquela época, né? Perdeu 82, perdeu 86. E assim, Madison, quando chega o Brasil na Copa do Mundo, qual era a sensação nacional? Dava para chegar? Era mais uma Copa que o Brasil ia só participar? Ou tinha realmente aquele sentimento, pô, esse ano dá para o Brasil conquistar? Era aquele desejo que todos nós brasileiros tínhamos de ver a seleção campeã do mundo. Mas, para dizer a verdade, não existia uma confiança muito grande na seleção para ela ganhar o campeonato, né? Para ela ganhar a Copa do Mundo. Mas é aquilo que a gente fala sempre, né? O brasileiro, ele se supera, né? E o Brasil, quando ganhou a Copa do Mundo, ele ganhou se superando, né? Quando o Brasil foi favoritaço para ganhar a Copa do Mundo, que foi em 82, como a gente falou, o Brasil não conseguiu. Então, sempre teve essa história, né, de chegar meio arrastado e você não acreditar. Então, no país, não existia aquela confiança mesmo, né? Era aquela esperança. A esperança existia sempre. Tinha o desejo, né, Marcos? O desejo era, porque nós já estamos há 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, né? A última tinha sido em 70, então o desejo era muito grande. E essa comoção com a morte do Senna terminou, né, movendo os jogadores também, né? E aí fazendo com que... É porque eu lembro que teve um jogo, acho que, salvo engano, em Paris, que o Senna foi quem deu o primeiro toque na bola. Foi. Ele tinha um envolvimento também, assim, muito grande com o futebol. Ele era um cara carismático nesse sentido também, né, Renato? O Senna tinha esse viés. Era um cara que ele levava... onde quer que fosse, levava assim, a imagem do Brasil. E uma imagem boa. E ele deu aquele toque inicial na bola, né? E houve aquele congraçamento. Sim. Porque o Senna era a imagem do sucesso na Fórmula 1, né? E ele tentava levar isso para ajudar a seleção brasileira a também, né, conseguir os resultados que se esperavam dela, né? Ô Matos, eu acompanhando certa vez um programa de TV, e aí um dos jornalistas, na entrevista com o Bebeto, que foi o convidado, o programa foi o Bem Amigos, e aí acho que era o Bodão, né, participante, e ele disse assim, porque o Romário ganhou aquela Copa sozinho. Aí Bebeto, sozinho não, pai, sozinho não, eu joguei demais, todo mundo jogou muito, ninguém ganhou uma Copa sozinho. O Romário não ganhou a Copa sozinho, mas o Romário acabou sendo o símbolo dessa conquista, porque por muito pouco ele não ia para a Copa do Mundo. Mas o Brasil estava vivendo maus bocados nas eliminatórias, e aí onde tinha jogo no Brasil, o povo dizia Romário seleção, e na pressão ele foi e acabou resolvendo. O Brasil foi através dele, porque o jogo de classificação ele disse, eu vou fazer, e fez mesmo. Eu me lembro que eu perguntava à minha mãe, né? Mãe, o Pelé jogou esse futebol todo mesmo? Aí a minha mãe dizia assim, meu filho, você lembra daquela Copa que nós assistimos, né, de 94? Quem resolveu, né, a Copa do Mundo para o Brasil? Eu disse, o Romário. Claro que o Romário não jogou sozinho, né? Verdade. Mas Romário. Pois o Pelé
o Pelé, em 70, jogou 3 ou 4 vezes mais que o Romário. Ou seja, foi quem, né, praticamente alavancou a seleção para ganhar a Copa. Agora, a gente tinha Tostão, tinha jogadores espetaculares, né? Jairzinho, o Furacão da Copa, tanta gente. Tinha o Ronaldo no banco. Mas o Pelé foi aquele cara que apareceu mais. Então, o Romário, em 94, foi quem apareceu mais. Mas o Bebeto fez gol, né? Teve, né, aquela bomba. Conta dessa história. O Romário quase não ia à Copa do Mundo, terminou indo e terminou conseguindo resolver boa parte das vezes. Ô, Matos, você falava há poucos instantes aqui em off a respeito de como você vivenciou, curtiu mesmo essa Copa do Mundo, a gente pode dizer assim. E você tinha para cada jogo uma história diferente, né? Rapaz, era um ritual que a gente fazia lá em casa. A gente juntava todo mundo, né, lá em casa para ver os Jogos do Brasil. E aí, ideia da minha mãe. A minha mãe era dizer assim, vamos fazer o seguinte, a cada aniversário que a gente tiver, a gente faz um prato especial. E aí surgiu a história do camarão. Quando o Brasil enfrentou Camarões, o prato foi camarão. Então, a minha mãe preparou um camarão lá, mas a minha esposa, e aí comemos camarão. E isso, né, assistindo o jogo do almoço do dia, era isso. Então, era esse ritual. Quando foi a Itália, macarronada, entendeu? Nada melhor do que aquela macarronada espetacular. Lembrando que o jogo contra Camarões foi o segundo jogo, o Brasil venceu por 3-0, né? Exatamente, 3-0. Bebeto, Romário e Márcio Santos. Isso. O Brasil, nas eliminatórias, ou melhor, no grupo B, né? Na primeira fase, sim, pegou Camarões 3-0, 2-0 na Rússia e 1-1 contra a Suécia, adversário que o Brasil iria enfrentar mais à frente, né? Na semifinal. E outro detalhe que acontecia lá em casa também é o seguinte: eu sempre fui muito fã do Senna, né, do Ayrton Senna. Eu não perdia nenhuma corrida, mesmo que ela fosse de madrugada, quando acontecia na Austrália, no Japão. Eu perdi a noite de sono, mas não perdi a corrida. Exatamente. Então, eu assistia sempre. E naquela época, o Senna, um astro espetacular das pistas, e eram vendidos pôsteres grandes do Senna, era o carro do Senna, o Senna no carro, o Senna com o capacete. Então, eu adquiria esses pôsteres e mandava colocar, assim, numa moldura, fazia quadros, né? E tinha lá em casa, em vários lugares, tinha quadros do Senna mesmo. Eu sempre fui muito fã do Senna. E aí, na hora dos jogos, né, descíamos os quadros. Lá em casa era de primeiro andar, né? E os quadros ficavam mais ou menos lá em cima. Geralmente ficavam em cima. Então, a gente descia os quadros também como uma espécie de um ritual, né? Energia positiva. Ele vai ajudar. E o Senna sempre foi realmente um cara vencedor. Ele, vamos fazer qualquer coisa, porque a gente não pode perder hoje. Tem que ganhar. E até o final da história, ganhamos a Copa do Mundo. Então, esse ritual terminou dando certo. Superstição ou não, deu certo. Funcionou. Ô, Matos, em termos de cobertura como profissional, como foi a cobertura dessa Copa? O primeiro, inclusive, você como profissional, que o Brasil foi campeão. Então, como foi para você, como profissional, cobrir a seleção brasileira, trazer todas essas emoções para o pessoal aqui em Alagoas? A nossa cobertura aqui em Alagoas foi a cobertura local, né? A gente acompanhava os jogos e acompanhava mais a expectativa que o torcedor de Alagoas tinha, né, com relação à seleção brasileira, né? E a gente fazia as reportagens na época, mostrando inicialmente que o pessoal estava cético com relação ao desempenho da seleção quando estávamos nas eliminatórias, né? E durante a Copa do Mundo era aquela festa a cada jogo, né? E as coberturas eram feitas para que a gente mostrasse no outro dia como foram acompanhados os jogos. Ô, Matos, e quando o sonho virou realidade, na partida decisiva, agora vai o racha, mano. Ali foi um jogo espetacular, né? Aquele 0-0, a bola não queria entrar, o Romário teve chance para fazer o gol no tempo normal e a bola não entrou. Teve uma hora que ele passou por todo mundo e na hora de chutar estava aqui meio sem ângulo, né? Rapaz, e aí a bola não queria entrar de jeito nenhum, 0-0, todo mundo ficou realmente muito preocupado, porque a gente sabe que pênalti
Pênalti é loteria, né? É claro que tem a competência de quem bate, tem o momento do goleiro. O goleiro, às vezes, e boa parte das vezes, é aquele cara decisivo, porque ele pode até não ser um grande pegador de pênalti, mas ele, às vezes, intimida quem vai bater, né? A gente tem acompanhado aí o Martínez, goleiro da Argentina, que não só é pegador de pênalti, mas ele tem um ritual antes, né, da cobrança. Ele vai para um lado, vai para o outro. Entra na cabeça do cara. Ele entra na cabeça de quem vai bater. Então o cara já fica preocupado. E já fica preocupado sabendo que ele é bom pegador de pênalti. Então isso tem tudo a ver. Tenta desconcentrar, né, Matos? Aí, depois do 0-0 no tempo normal, e veio aquela cobrança de pênaltis, eu vou lhe ser sincero. Quando chegamos aos pênaltis, eu acreditava na seleção brasileira. Digo, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo. Não imaginava que fosse daquela forma, com o Baggio, o principal jogador, perdendo o pênalti. Não imaginava. Imaginava no Tafarel pegando, né? Mas o Tafarel foi muito bem e nós tivemos ali aquela sorte, talvez a mão do Senna tenha ajudado, porque você estava até comentando aqui em off agora há pouco que existiu essa história de que a mão do Senna pudesse ter ajudado ali, né? Pelo menos. Quem sabe ajudou. E o ritual na tua casa, Matos? Porque eu percebi até agora que tua mãe teve um envolvimento muito grande, né, cara? Sim. Ela gosta de futebol, acompanha, traz riqueza de detalhes, enfim. Uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, eu sempre lembro disso e às vezes comento com os amigos o que aconteceu após o Brasil ganhar o título, né? Todo mundo se abraçando, festejando, a gente se abraçando, e eu abracei a minha mãe de um lado, a minha esposa do outro, e o meu filho, né, mais velho, o Mac, ele tinha 5 anos de idade. O Mac, eu chorando, né, de emoção, e o Mac olhando para cima, assim, para mim, olhando para mim, dizendo: "Painho, por que você está chorando?" Aí eu disse para ele: "Meu filho, você um dia vai ter a ideia exata do que eu vou dizer agora para você. Eu esperei muito tempo para chorar de alegria dessa forma." Entendeu? Porque você sabe o que é. Você sabe, Orlando, o Guilherme não acompanhou tantas Copas do Mundo quanto a gente, mas você perder a Copa de 82 como a gente perdeu, depois 90, depois, né? Várias Copas perdidas, e aí você fica querendo ver a seleção brasileira campeã do mundo, não com 24 anos de espera, né? Então naquela hora foi muita emoção. E aí eu chorando, e ele perguntou, né: "Por que você está chorando?" "Ah, meu filho, se você imaginasse o quanto tempo eu esperei para chorar assim, né?" Foi muita emoção, realmente. Não, é indescritível, realmente, essa cena. E minha mãe, que já não está conosco hoje, a minha esposa e o Mac, todo mundo festejando. Tinha outras pessoas também na sala, mas eu nunca esqueci essa cena. Nunca esqueci. E agora a gente vive até esse momento, né, Matos? Fazendo esse paralelo, 94, 2024, 30 anos. Já se vão em um bom tempo também a gente sem conquistar o título, 22 anos, né, Orlando? Vai completar 24, curiosamente, na próxima Copa. Dá para ter confiança também nesse momento? Para lhe ser sincero, não. Confiança, não. Querer, a gente quer. Mas, pelo que foi apresentado até agora, o Brasil está em 6º lugar nas eliminatórias. Não se pode ter confiança. Por que não se pode ter confiança? No meu caso, em especial, estou falando por mim, né? A seleção, no momento, você olha para os jogadores convocados e nós não temos uma grande safra no momento. Então a gente está precisando encontrar jogadores, ou as convocações precisam ter jogadores, alguns mais experientes. Eu acho que há uma necessidade disso também, porque não é só a questão de renovar por renovar. Você precisa renovar, mas tem que ter uns 2 ou 3 ou 4 jogadores experientes na seleção que digam assim: eu vou resolver. E a gente não vê isso. A gente vê cada um querendo fazer o seu próprio jogo, fazer o gol sozinho. Futebol é coletivo. Então, assim, eu não entendo. Eu vejo o cara passar por 1, por 2, por 3, e em vez de tocar a bola para o colega que está melhor colocado, ele quer fintar o 4º jogador e perde a bola. Ou seja, é uma situação que a gente precisa melhorar muito. Hoje a gente não tem um treinador
entendeu? Que você possa dizer assim, pô, esse treinador vai resolver, vai... Não sei, eu não estou aqui desqualificando nenhum dos técnicos da seleção, não, na realidade. Mas a gente não tem um treinador que se possa confiar, dizer, esse cara vai resolver, vai convocar uma seleção muito boa. A gente não tem visto isso. Não sei o que tem acontecido, mas as próprias convocações têm deixado de fora alguns jogadores que a gente sabe que poderiam estar na seleção brasileira, não é? Por exemplo, o Pedro é um atacante goleador. Não se explica isso, né? Vive um grande momento, não se convoca o Pedro. Nós não temos um meia de criação que possa, né, chamar para si a responsabilidade. A gente tem homens de frente que podem resolver, mas querem jogar sozinho. O Vini Júnior é excelente jogador, mas é o cara que começa a driblar e depois esquece, quer entrar com bola e tudo. As coisas não acontecem assim. Então, eu acho que falta um treinador para frear alguns jogadores e explicar como é que se faz. E é justamente o que se fazia na época da Copa do Mundo de 94. A gente tinha os jogadores... eles atuando em conjunto. Nós ganhamos a Copa com conjunto. Claro que brilhou o Romário num momento, brilhou o Bebeto no outro, o Branco... o Dunga, você falando a respeito dessa situação, hoje a gente não tem uma liderança dentro de campo para ser uma fala, digamos, do treinador dentro de campo. Eu lembro de um jogo da Seleção Brasileira, em 94, que o Dunga chamou a responsabilidade do grupo todo, cara. Até depois, logicamente, que o repórter começa a perguntar, começa a indagar, e ali, não, aquilo é coisa de futebol, cara, e ele acordou a gente para uma realidade. Hoje a gente não vê esse choque de realidade dentro da seleção brasileira. Exatamente, um jogador que comande a seleção dentro de campo, a gente não vê isso. Você acompanha muitos jogadores de qualidade, mas que aparecem muito bem nos clubes, mas a gente não vê na seleção o cara produzindo bem, o cara mostrando que a seleção é maior do que todo mundo. Me parece que cada um quer fazer o jogo para si, cada um quer aparecer sozinho. A gente fica observando o seguinte, Madison, me parece que hoje a turma não tem mais aquele mesmo entusiasmo com a seleção brasileira. Parece que a seleção brasileira passou a ser um segundo plano, em termos de participar, de conquista. Eu já tenho um champ, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Eu não vejo mais aquele entusiasmo, cara. Porque a seleção, por exemplo, de 94, meu amigo, quanta gente com muita vontade de jogar bola tinha naquela seleção. Volto a repetir, Dunga, no espírito de determinação, talvez ele tenha sido o cara mais representativo naquela seleção. Mas você tinha Zinho, você tinha Mazinho, você tinha Jorginho, você tinha o próprio Tafarel, você tinha o Aldair, que jogou de bola naquela Copa. Foi uma Leonardo, pensando na expulsão. Leonardo, que foi expulso daquela maneira que foi. Mas era uma entrega muito grande. E o Branco, cara... E aí você tira até pelos jogadores que marcaram. O Branco marcou gol, o Márcio Santos marcou. Raí você marcou, tinha Raí. Raí marcou, inclusive, no primeiro jogo. Hoje a gente não vê essa vontade, essa gana de jogar bola com a camisa da seleção brasileira. E aí hoje, quando você critica, você é criticado, porque são intocáveis. Né? Os caras vão lá, parece um desfile de moda, cada um com um corte de cabelo diferente, cada um com uma maneira de... Enfim, eu acho que está faltando muito. E a gente precisa ver se no Brasil tem treinador com esse perfil de colocar essa situação sob controle novamente. Exatamente. Naquela época não tinha essa história lá. Por exemplo, eu não tenho nada contra o penteado do Rafinha, por exemplo. Ele entrou com aquele cabelo lá, feito aquelas trancinhas bonitinhas, né? Não tenho nada contra o jogador ter o seu estilo específico de usar o cabelo, de cortar o cabelo. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, me parece que não há uma preocupação em mostrar um futebol de qualidade, um futebol de conjunto, futebol para vencer. Me parece que cada um está preocupado em aparecer mais do que a própria seleção brasileira. Eu acho que a seleção precisa ser respeitada. Não é? É preciso que os jogadores tenham a seleção e tenham a disputa de uma competição como a Copa do Mundo como se fosse assim a grande realização da vida. O apogeu, né, da carreira. É o apogeu. Eu acho assim, por exemplo, até hoje se comenta, o Zico jogou muito, foi espetacular, e foi mesmo. O Zico, um jogador maravilhoso que, né, por muito tempo defendeu muito bem o Flamengo e também a seleção brasileira. Mas o Zico não tem uma Copa do Mundo.
Entendeu? Ou seja, isso quando falta e naquela carreira tão vitoriosa, quando você não tem uma Copa do Mundo, conta, porque a gente tem jogadores que não jogaram tanto, não foram esses craques todos, mas foram campeões do mundo e até hoje são lembrados por isso. Não é verdade? Quando fala assim, o Vampeta foi campeão do mundo, né? O Cafu foi campeão do mundo, o Viola, né? Isso se usa até na discussão Cristiano Ronaldo e Messi. O Messi com Copa do Mundo, todo mundo coloca o Messi como não é isso? Principal. Então, eu acho que você ganhar uma Copa do Mundo marca a carreira de qualquer jogador. E, naturalmente, quem não tem, certamente fica assim com aquela, né? Com a cabeça inchada, rapaz, não tem uma Copa do Mundo. Falta alguma coisa, né? Alguma coisa realmente. Com certeza. Matos, a gente quer agradecer a tua vinda aqui conosco. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado à TV Gazeta, à TV Globo, inclusive, por ter concedido essa fera, para poder a gente ter esse privilégio de bater esse papo muito agradável com você. Eu é que agradeço, Orlando, a você, o Guilherme, a todos da Gazeta News pela oportunidade e principalmente a chance de falar, né, sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo, sobre futebol, que é assunto que a gente adora, aborda todos os dias e vem aí cobrindo há um certo tempo, né? Mas muito obrigado mesmo por essa oportunidade e a todos que estão assistindo, muito obrigado por essa oportunidade e também pela audiência. Valeu, então, já de volta e a gente segue com Gazeta News Esportes fazendo um super especial dos 30 anos do tetracampeonato, que ainda hoje emociona. Quando a gente lembra, a gente realmente se emociona porque foi um feito histórico para a seleção brasileira, foi um feito histórico para uma geração. Quantas pessoas que nunca tinham visto a seleção brasileira ganhar um título? Eu volto a repetir que eu imaginava que ia morrer e não ver a seleção brasileira levantar uma taça novamente. E ela aconteceu. E aconteceu nos Estados Unidos. Como a gente está no programa entrevistando pessoas que viveram essa época, acompanharam a Copa do Mundo. Hoje a gente tem mais um convidado, o nosso querido Antônio Torres. Antes, deixa eu cumprimentar aqui o meu companheiro de bancada, vestido inclusive a caráter, o nosso Guilherme Nobre. Grande abraço mais uma vez, viu, Guilherme? Grande abraço, Orlando, e vamos conversar um pouco mais dessa Copa de 94, Copa importante, porque foi um marco, talvez para a seleção brasileira e para o nosso futebol nacional também. Verdade, uma seleção que se destacou e a gente teve, por exemplo, na primeira fase, a seleção brasileira vencendo a Rússia pelo placar de 2-0, gols de Romário e Raí. Romário foi o cara antes da Copa e durante a Copa do Mundo. Tivemos também o Brasil vencendo Camarões pelo placar de 3-0, com gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. E aí, na última partida da primeira fase, o Brasil empatou contra a Suécia em 1-1. Gol de Romário. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou os Estados Unidos, Bebeto fez o gol, inclusive o gol ele sai comemorando ao lado do próprio Bebeto e de Mazinho, porque na oportunidade seu filho Bebeto estava para nascer, eu tinha nascido, coisa desse tipo, mas enfim, foi em homenagem ao seu filho. E aí nas quartas de final, contra a Suécia, com gol de Romário, venceu pelo placar de 1-0. E aí, meu amigo, como dizia o saudoso Arivaldo Maia, fomos então para o jogo para explodir ponte de safena, né? Que foi final Brasil e Itália. Um empate em 0-0, o Romário driblou todo mundo e perdeu o gol. Enfim, aquele jogo que a bola não entra. Mas nos pênaltis ela entrou e o Brasil venceu pelo placar de 3-2. Márcio Santos acabou perdendo um pênalti, mas converteram Romário, Dunga e Branco. E aí o Brasil levantou a taça novamente. Antônio Torres tem muita história para contar, inclusive dessa Copa do Mundo. Antônio Torres, prazerzaço entrevistar o pernambucano de Caruaru, de tantas histórias para contar e de tantas Copas também, né, Torrão? Grande abraço para o amigo. Um abraço, Orlando, um abraço a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, revivendo, né, aquele momento histórico da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu tinha ainda 3 Copas antes. Eu já tinha um trauma ali, mas pensei, não é possível que eu vou para a Copa do Mundo e o Brasil não ganha nada. Foi assim a primeira Copa. Eu só acompanhava e tinha o trauma, imagino quem acompanhava, né? Eu acompanhava, ia sair, ia fazer um trabalho internacional, né? Você viver aquele clima de Copa do Mundo ao vivo, ao lado da imprensa mundial. É um negócio gratificante e marcante. Mas o Brasil não ganhava, cara. Foi assim na primeira Copa na Espanha. Eu acho que era a melhor seleção depois da de 58. Nós temos Júnior, Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Falcão. Éder. O goleiro que não era muito bom, não, que era o Valdir Pérez. Mas o Brasil era uma seleção para ser campeão e perdeu
para a Itália, 3-2 no estádio Sarriá. O Brasil jogava pelo empate, Orlando. Negócio impressionante. Mas depois vieram as outras Copas, até que nós chegamos aos Estados Unidos. Nós fomos à cobertura dos Estados Unidos, ao lado de Arivaldo, do Reinaldo Cavalcante, foi o nosso narrador. Saudoso Reinaldo. Que foi com a gente, o Jorge Moraes e o Valmari Vilela. Essa cobertura. Nós fizemos um pool com a Rádio Liberdade de Caruaru. Eram as duas emissoras juntas, comandando uma rede de rádios, mas o comando era daqui de Alagoas e de Pernambuco, através da Rádio Liberdade. Ficamos em Dallas. Dallas era o centro da imprensa, porque você vai para uma Copa do Mundo, você tem um centro de imprensa, onde todas as emissoras de rádio e televisão têm a sua cabine lá, porque você tem todo o esquema da Copa do Mundo chega ali. Som de estádio, acompanhamento de treinamentos, tudo isso você tem ali no centro de imprensa. Nós ficamos lá em Dallas. Foi um negócio realmente marcante. E a gente viveu a alegria de ganhar uma Copa do Mundo, cara. Aí é diferente. Aí você tem um trabalho que é coroado com a conquista. Aí é muito estimulante. Tanto é que a gente resolveu comemorar, sabe aonde? Em Nova York. Porque o nosso voo saía de Dallas para Nova York para fazer a conexão para o Brasil. E nós estávamos, eu, Arivaldo, aliás, eu, Reinaldo, o Valmari Moraes, comemorando a conquista do... Quando nós chegamos em Nova York, no dia seguinte, tinha sido desativado aquela rua que o Brasil é a Rua 49, um negócio assim, onde o Brasil comemora seus eventos lá, inclusive a data nacional do Brasil, que é 7 de setembro. E eles usaram aquela rua para comemorar o título de campeão mundial. Agora, foi uma Copa que a seleção não era muito assim, empolgante, mas era competente. Você acabou Determinação demais. Você falou agora os resultados de cada jogo. Cada jogo era uma decisão para aquele grupo, cara. Eles entraram com esse propósito. Capitaneado pelo Romário, que viveu o seu grande momento, né, na carreira dele, como jogador e como liderança. Bebeto sobrando e uma seleção toda voltada para estilo Parreira, né, marcar, ter marcação e sair na hora certa. Então o Brasil foi uma seleção competente, não foi brilhante, mas foi competente. E o título veio em função disso. O dia a dia lá na Copa do Mundo, nós acompanhávamos treinamentos muito sérios. O Valmari ia lá para os treinamentos com o Jorge Moraes, acompanhava o dia a dia da seleção e tinha quando eles voltava com essa convicção, que era uma seleção diferente da Copa de 90 na Itália, que parecia uma brincadeira aquela seleção da Itália. Eu estava lá na Copa do Mundo na Itália, primeiro momento foi em Turim, onde o Brasil ficou sediado, depois o Brasil ainda chegou a ir para Roma, onde foi eliminado da Copa do Mundo. Mas era uma seleção de brincadeira, cara. Chegava lá, tinha os grupinhos, tinha cara que dava entrevista exclusiva para tal emissora de rádio, para tal emissora de televisão. O grupo não era unido, diferentemente do que foi a Copa do Mundo em 94, quando o time se superou pelo grupo, pelo conjunto. Eu diria pela vontade, eu diria, os jogadores se entendiam e queriam chegar no objetivo. Todos trabalharam para isso. E você lembrou até o negócio, até nisso a gente era competente, de pênalti. Tanto para defender o pênalti, Tafarel, como também para a gente converter os pênaltis, coisa que não está acontecendo hoje em dia. Não acontece. Nem nos pênaltis a gente aprendeu a bater pênalti. Aprendemos, né? Mas aquela seleção, como eu disse, se ela não foi brilhante, foi competente. E ganhamos a Copa do Mundo, que foi a última, né? De lá para cá, nada mais. Teve a de 2002. Teve a de 2002. Teve a do Japão. Teve a de 2002. É porque a do Japão a gente não acompanha, porque era de madrugada. E já não empolgava tanto, né? É verdade. Preferia dormir. Guilherme, à vontade aí para perguntar ao Torrão. O Torrão que você ouviu durante tanto tempo, né? Verdade. Cresceu ouvindo, né? Durante muito tempo aqui, futebol alagoano principalmente. E Torrão, muito bem-vindo aqui à nossa estrutura. E eu queria lhe perguntar justamente sobre essa competência da seleção brasileira, porque hoje, passados aí 30 anos, a gente vê que consideramos Romário craque, Bebeto é craque, Dunga foi craque, Tafarel também um grande goleiro. Mas qual era o sentimento pré-Copa do Mundo? Porque a gente até falava no bloco anterior que a gente sofreu um pouco nas eliminatórias e o Brasil talvez não chegasse com esse favoritismo todo, tendo em vista que a Itália tinha uma grande seleção também, a Alemanha tinha uma grande seleção, a Argentina vinha de um período de títulos interessante naquela década. E qual era o clima pré-Copa? Tinha aquela confiança?
aqueles jogadores já eram considerados craques? A gente tinha essa confiança nesses jogadores? Olha, você tocou num ponto muito importante. Não tinha. A seleção chegou lá desacreditada. Pouquíssimas pessoas acreditavam na seleção brasileira. Haja visto que eu falei, que nós vimos de uma Copa de 90 absolutamente sem nenhuma estrutura, era uma brincadeira. A gente até usava essa seleção Dunga, aquele jeitão do Dunga, pegador, marcador, né? Não era a seleção da qualidade individual, como a gente teve em 58, como a gente teve, como eu falei aqui, em 82, que eram super craques. A gente não tem super craques, mas tinha um objetivo a ser alcançado. A surpresa foi essa. Quando o Brasil começou a Copa, a gente começou a sentir algo diferente. Não era pela qualidade individual, como a gente ganhou Copa com o Garrincha, a gente ganhou Copa com o Pelé. A gente não tinha essa referência, mas tinha um grupo que queria fazer alguma coisa de positivo. Talvez até para apagar a má impressão que ficou de 90. Mas realmente você está absolutamente certo. Não era uma seleção favorita, não era uma seleção que o brasileiro acreditasse. O brasileiro torcia, mas não acreditava. Seja o que Deus quiser. E ela surpreendeu para mim de uma forma extremamente positiva. Entendo até que o trabalho do Parreira e de Zagallo foi importante, principalmente do Parreira, porque ele era uma liderança que ele conseguia tirar o jogador, trazer o jogador para o lado dele, atrair o jogador para o grupo. Então aquela seleção foi uma seleção diferenciada por isso, mas não era favorita, não era cotada e não tinha a convicção do brasileiro que iria ganhar a Copa do Mundo. A seleção brasileira, Torres, eu entendo que ela teve uma fase muito ruim nas eliminatórias e que ganhou uma impulsão também com a chegada do Romário, né? O Romário foi colocado praticamente pelo povo, né? Porque houve um movimento que o Brasil sofria demais para fazer gol. E aí vai Romário, leva Romário, leva Romário. Quando ele chegou, deu uma outra cara, o Brasil começou a fazer gol. Na última partida foi lá a penúltima partida, né? Foi contra, acho que a Bolívia lá em Recife, meteu 6-0. Ali começou a arrancada, né? Foi exatamente contra a Bolívia. Tanto é que eles agradecem muito aos pernambucanos, que aliás vocês são os pernambucanos, mas ali foi um negócio, foi um diferencial. A seleção chegou... Como a gente tem inclusive a imagem da seleção chegando no Brasil e desceu primeiro em Recife. Que eles foram agradecer aos pernambucanos pelo apoio, eu diria o nordestino, né? Porque o que foi de nordestino para lá, paraibano, alagoano, sergipano, cearense, foi o Nordeste que abraçou a seleção. O avião brasileira. Chegando aí, ó. Você veja, a seleção foi abraçada pela torcida pernambucana e ali começou a criar uma expectativa boa. E você lembrou bem, foi ali em Pernambuco mesmo. Eu estava naquele jogo, fizemos um jogo lá no Arruda. 73 mil pessoas no estádio do Arruda. A área de confiança era tão grande que teve um aquecimento. E aí, a gente percebe, aí vem o capitão pernambucano, Ricardo Rocha. Exatamente. Olha, aliás, o capitão era o Cafu, né? Dunga. Dunga. Estou confundindo. O Cafu foi do Penta. Foi do Penta lá no Japão. Exato. Japão e Coreia, né? E olha, Orlando, a seleção estava fazendo um aquecimento nesse jogo contra a Bolívia, lá em Recife, e ela está sendo vaiada, cara. Vaiada por alguns torcedores, não todos. Por quê? Porque ninguém acreditava. Começaram a jogar bola para Tafarel, o cara no aquecimento não é obrigado ele pegar todas as bolas. Aí deixava a bola passar. Quem tem goleiro? E o Brasil tinha perdido para a Bolívia na Bolívia, né? Exatamente. No primeiro jogo. Aí quando a seleção entrou para arrebentar, a partir dali as coisas começaram a mudar. Ainda bem que eu vi uma Copa do Mundo, Brasil campeão e lá presente. Torres, aí depois que o Brasil jogou contra a Bolívia, o último jogo pela fase eliminatória foi contra o Uruguai, venceu pelo placar 2-0, foi aquele jogo que teve o problema com o goleiro, né, que jogava no Santos, que simulou uma lesão. Chile. Né? Acredito que foi a seleção chilena. Aquele lance, né? Isso, do corte na cabeça, né? Pois é, rapaz. Corte na cabeça. Pois é, mas aí a seleção brasileira, de fato, ela ganha uma força, ganha um moral muito grande para ir para a Copa dos Estados Unidos. A gente falava em off, e assim, o cara disse assim, rapaz, foi para uma Copa do Mundo, conheceu o mundo, rodou muito, viajou, mas tem os seus perrengues, né, Torres? Você passou um sustinho lá por conta do documento, conta pra gente como foi. Foi o seguinte, houve uma folga... A folga programada que você fala hoje? Das quartas de final para as semifinais. Aí dá uma folga, né? Exato. E nós achávamos que devíamos aproveitar. E fomos de Dallas para Miami. Lá, conheci Miami, coisa e tal. Passamos um dia em Miami. Na volta, o voo que eu vinha de volta era a American Airlines,
E nós chegamos lá em Dallas e descemos para pegar o carro nosso que estava lá no... A gente tinha alugado um carro, né? Para ficar à disposição da equipe lá durante a Copa do Mundo. Quando eu entro no ônibus para ir para o local onde o carro estava, cadê minha bolsa? Reinaldo, não. Aí foi Valmarinho, foi Jorge, rapaz, tu tirasse a bolsa, deixasse assim daquele, tirasse no porta-bagagem uma bagagem para Reinaldo. Eu deixei no avião. Aí entrei em pânico, porque nessa bolsazinha, que era uma bolsa que eu tinha trazido da Copa América da Colômbia, eu estava lá, meu passaporte, a passagem de volta para o Brasil, os Treban cheques, algum valor em dólares, estava tudo ali, tudo. Minha vida estava ali naquela bolsa. E aí? Eu volto para o aeroporto, fui lá no balcão da American Airlines, e sem falar inglês, né? Eu falava pouquinhas palavras, mas não dava para ter diálogo nenhum. Aí eu me disse que tinha... Entrei em parafuso, aí um perguntou se eu falava espanhol. Habla espanhol? Sim. E a gente entende espanhol, mas não falava espanhol. Começaram a fazer umas perguntas e eu comecei a me enrolar no espanhol, né? Aí eu disse que era brasileiro. Assim, a única coisa que me salvou foi a credencial da Copa do Mundo, que eu ia até trazer para o programa hoje, mas não achei ela. Foi a credencial da Copa do Mundo e o cara viu que eu era jornalista da Copa. Aí tinha uma certa prioridade. O que é que eles fizeram? Ligaram para um setor da American Airlines que tinha um brasileiro que trabalhava e o brasileiro começou a dialogar comigo. Aí eu contei toda a história a ele, como tinha deixado. Ele tentou checar no voo de volta, não estava essa bolsa. Não estava. Resultado, perdido. Tem um companheiro nosso de rádio que você conheceu, chamado Vitório Mazelli. Vitório Mazelli falava muito bem o inglês. No outro dia a gente foi lá no banco, eu reaviso os trailer checks que eu tinha guardado na outra bagagem, o documentozinho que eu tenho acesso lá. Mas tem passaporte, cara. Aí, não, o Brasil veio para cá para jogar com a Holanda, você tira aqui no centro da imprensa. Estava me preparando para isso. Quando eu chego, Iata Júnior também. Estava lá também na cobertura. Disse, rapaz, notícia boa, rapaz, o cara achou teus documentos e entregou no hotel tal. Eu disse, não é possível. Vá lá. Eu peguei o tal do carro que a gente tinha locado e fui bater lá nesse tal hotel, que era onde estava uma turma da Rádio Clube. Estava lá a pasta intacta, com dólar, com tudo. Até um gráfico que eu tinha pego da American Airlines de lembrança estava lá. Não tiraram nada. Por quê? Uma senhora viu, quando eu ia descendo do avião, que ela pegou minha bolsa para me entregar. Quando ela saiu do voo, não me viu mais. Levou a bolsa para casa. E o marido dela foi pesquisar quem era eu e descobriu que eu era jornalista credenciado da Copa do Mundo. Quer dizer, eu passei um susto e depois uma baita de uma alegria. Para completar, o Brasil é campeão. Quem mais o quê? Pois é, cara. Nós estamos entrevistando o nosso Antônio Torres, comentarista esportivo, o melhor do Nordeste, tendo o privilégio de falar para a gente da experiência vivida na Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil conquistou o Tetra e, logicamente, que tem muita história para contar. Guilherme, mais uma, Guilherme. Torrão, a gente que vive na rádio hoje, a gente tem esse sentimento, dia de jogo e tudo mais, mas claro que uma Copa do Mundo talvez seja o apogeu para o jornalista, comentarista, narrador, todo mundo que faz parte da comunicação. Lá nos Estados Unidos, como era esse clima de dia de jogo, preparação para você ir ao jogo, lá dentro do estádio, como é que era para você, Antônio Torres, fazer essa cobertura dessa Copa do Mundo? Rapaz, é o que você falou, a gente vai para uma Copa do Mundo como se fosse assim o auge da nossa trajetória, né, de comentarista, no caso eu era comentarista, mas de radialista de modo geral, jornalista, porque aquilo ali dá um status a você, é uma coisa diferenciada. Como eu disse, você está no centro de imprensa, você está na Torre de Babel, só ouvindo todo mundo falando seu idioma. É um negócio impressionante. E tem muita gente do Brasil. O rádio brasileiro, na época que nós fizemos a Copa do Mundo, ele estava vivendo o auge do rádio. Então, você tinha emissoras de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste inteiro. Então, além de ser uma cobertura jornalística de radialistas, era também uma espécie de... A gente tinha uma confraternização da crônica esportiva, com os companheiros da Bahia, no caso nosso mais do Nordeste aqui, os companheiros de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, a gente tinha essa coisa. No caso meu... a gente via mais acompanhando para comentar. Eu acho que é mais empolgante para o repórter que ia lá cobrir o dia a dia da seleção. Caso Valmarinho e Jorge Moraes.
Eles faziam esse trabalho. Então, eles tinham um acompanhamento mais do clima mais direto. Ficavam mais na periferia. E tem um detalhe. Como você vai para uma Copa do Mundo, você não cobre só a seleção brasileira, você cobre todos os jogos da Copa, todos. Então, às vezes, eu estava escalado para um jogo de outro grupo da Copa, porque a gente tinha que trazer o pacote que foi medido com os patrocinadores. Então, a gente se revezava nisso. Então, eu era mais preso nos estúdios e os companheiros mais nos estádios, acompanhando a seleção e os repórteres. Mas é um clima muito empolgante, o dia passa rápido, porque você tem uma coisa também, não sei se você vai sentir isso no dia. Você vai, uma semana é uma beleza, Rolando. 15 dias começa a bater a saudade da família, dos filhos, de quem tem namorada, quem não tem namorada, quem é casado, quem não é casado. Por quê? Porque a saudade vai bater inevitavelmente. Como o Brasil foi bem demais, a gente se empolgou e, como eu disse logo no começo lá atrás, o tempo passou rápido demais, coisa que não aconteceu nas Copas que eu fui, que o Brasil era eliminado precocemente. Mas na Copa dos Estados Unidos teve esse lado, foi um lado bom, porque a gente se ocupou demais. Não deu tempo nem para sentir saudade. Ô, Torres, o Brasil, desse momento, sexto colocado nas eliminatórias, eliminado em uma Copa América, por coincidência, inclusive, nos pênaltis, né? A gente falava há pouco antes que o Brasil desaprendeu a bater pênalti. E falta que bateu agora, comemorar uma falta, um gol de falta. Vai ser quanto tempo que faz um gol de falta? Imagine. Esse paralelo que você faz com o momento atual da seleção brasileira, Torres? Terrível, Orlando, terrível. Eu me preocupo muito. Espero que eu esteja totalmente errado, equivocado. Porque eu tenho o comparativo, né, cara? Eu acompanhei o auge da seleção brasileira como torcedor e como cronista, como comentarista. Acompanhei o auge da seleção. E hoje você vê uma seleção totalmente desarrumada, com a convocação, às vezes tem muitos jogadores que eu nunca vi jogar na vida. Verdade. Aparece como convocado da seleção brasileira. Me preocupa muito. Por quê? Porque essa nova geração que está aí não está ligando muito à seleção brasileira, não. Eles estão mais ligados no seu clube. Quem é flamenguista, quem é vascaíno, quem é CSA, quem é CRB, eles não estão vivendo aquele momento que a gente viveu, que a seleção era a grande referência nossa. A gente ficava esperando uma Copa do Mundo com ansiedade tremenda. A gente sabia que o Brasil estava... E o Brasil ainda tem essa vantagem. Ele está em todas as Copas do Mundo. É a única seleção que jogou todas as Copas agora. E acredito que ele vai. Não, sem dúvida, porque agora são 6 mais uma. Agora está muito mais fácil chegar lá, né? 48 seleções. É brincadeira. O Brasil ficar de fora tem que ser muito... Apesar de que a gente já teve decepção, por exemplo, o Brasil, quem iria imaginar que o Brasil ia perder para Costa Rica, meu amigo? Não tem cabimento. Da Copa dos Estados Unidos. A Suécia. E hoje a gente não tem mais isso mesmo, como você falou, Torres. A gente não tem um camisa 10 que construa de fato a jogada. Nessa seleção de 94, a gente tinha, por exemplo, o Raí, cara. Jogando muito jovem bola. Ainda, né? E sim, entendeu? Tem o Ronaldo no banco, que viria a ser campeão em 2002. A gente não tem mais isso, cara. E quer dizer, o cara, ao invés de estar comemorando que está na seleção, está lamentando porque podia estar de férias depois de uma Champions, depois de um campeonato europeu, Tom. Olha, é isso que a gente fica preocupado, né? Porque não é só jogar mal, não é só... É toda essa história, cara. Você disse tudo. Hoje o objetivo do jogador brasileiro não é ir para a seleção, que era o objetivo maior. É ir para a Europa. É ir lá jogar na Europa, nos times europeus, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. Eles não estão preocupados mais com a seleção. Esse amor que tinha com a seleção desapareceu. E agora o pior que eu estou achando é que está começando a contagiar o torcedor também. O torcedor está começando a se divorciar da seleção. E isso é preocupante. Eu atribuo muito ao problema que a CBF é a grande culpada por duas razões. Primeiro, tem uma questão não resolvida do presidente da CBF, a gente sabe disso. O Edinaldo está lá por circunstâncias. Ele não era o candidato, acredito até que ninguém iria elegê-lo para presidente da CBF. Ele está ali por uma circunstância. E o pior de tudo isso é que a seleção brasileira está visivelmente sem comando, cara. Troca de treinador, o mal que a gente criticava nos clubes chegou na seleção. Hoje se defende muito a própria imprensa brasileira a presença de um treinador de outro país para dirigir a seleção brasileira. O brasileiro é um negócio impressionante. Além de jogador, do Brasil está importando muito jogador da América do Sul para cá e também da própria Europa, a gente está agora trazendo um monte de treinador. Nada contra, eles estão aí, são profissionais em ganhar seu dinheiro. Mas a gente perde uma coisa chamada identidade. O Brasil não tem mais a identidade do seu futebol.
Lamentavelmente. Torres, eu queria voltar à Copa do Mundo, falar especificamente da final, porque se a gente pega a caminhada do Brasil, é uma caminhada relativamente segura, mas que teve percalços, né? Ele sofre para ganhar dos Estados Unidos, sofre contra a Holanda, contra a Suécia. Foi uma semifinal até estranha, porque era Itália e Bulgária, Brasil e Suécia, né? Duas seleções sem títulos contra duas que tinham títulos. Mas a final em si, o Brasil fez tudo aquilo para merecer ganhar no tempo normal, os pênaltis foram os mais justos, e o que te marcou nessa final da Copa? O Orlando, lá na abertura do programa lá atrás, ele falou num lance do Romário, eu não sei se foi já que a gente estava conversando, já estava em off, que ele dribla todo mundo e perde o gol. E não é a característica do Romário. Eu acho que o Brasil merecia ganhar da Itália, no tempo normal, sem a gente ir para aquele sofrimento das penalidades. Mas eu acho o seguinte, o Brasil fez uma Copa do Mundo, ele jogou de acordo com o momento de cada adversário. Não era uma seleção que o cara ia temer, mas o Brasil fez se respeitar dentro de campo. O Brasil, naquele jogo contra a Itália, eu acho que o Brasil merecia ganhar demais. Não sei se o Brasil merecia ganhar dos Estados Unidos, que era uma seleção que não tinha tradição no futebol, mas que jogou muito bem contra a gente. E em casa, né? Em casa, que o Brasil ficou com um a menos, né? A expulsão do Leonardo, né? A gente tem, inclusive, a expulsão do Leonardo também, no jogo contra a equipe dos Estados Unidos. Foi. O Brasil complicou aquele jogo. Então, mas tem, como você disse... Olha aí. Isso aí, ó. Que loucura. Dá uma cotovelada dessa. Você tem cabimento, um jogador de seleção brasileira. E é um cara que é um cara muito equilibrado. Inteligente, cara, equilibrado, mas perdeu a cabeça. E ele disse que deu um branco nele. Mas o branco era quem entrava. Ele deu a vaga ao branco. Foi, exato. O branco foi. Então eu acho o seguinte, Orlando, a seleção brasileira jogou de acordo com o jogo. E mereceu por isso. Mas a gente sofreu, cara. Era muito duro, ela não chegava, a bola não entrava, aquela ansiedade, mas chegamos lá. Então eu acho que a seleção foi, como eu te disse, uma seleção que jogou uma Copa com vontade de jogar, sem ser brilhante tecnicamente. E a gente fica, de fato, comparando com a realidade de hoje. Hoje é muito difícil a seleção brasileira ficar fora de uma Copa do Mundo pela quantidade, como o Guilherme já falou, pela oportunidade que tem. Um grupo com 10, se classificam 7, Torres. É muito difícil. Agora, por exemplo, a gente fala muito, e o Guilherme fala muito a respeito dessa situação do Alisson ser o goleiro titular da seleção brasileira. Ele é preparado no time dele pelo Tafarel, cara. Isso, lá no Liverpool. Entendeu, Torres? Quer dizer, pode acontecer isso? Pode, é natural, mas assim, será que ele está vivendo realmente um grande momento? Você leva o Dorival, com todo respeito, mas o Dorival levou um goleiro da equipe do São Paulo. Não vejo com potencial para estar numa seleção brasileira. Levou o goleiro do Atlético Paranaense, que já vinha pegando seleção brasileira, mas assim... É um cara que vai para ser uma terceira opção. Mas você levar um goleiro de São Paulo para ser, de repente, uma segunda, uma terceira opção, eu acho esse tipo de situação também. Não cabe. Agora a gente teve aí a Euro, jogador da Espanha com 16 anos, ia mal, né? Agora ele vai bem, né? Ele ia mal. 16 anos, a gente tem jogador como Hendrick que entrou 5 minutos, 4 minutos para o jogo terminar. Peraí, cara, tem que dar mais oportunidade a quem está, de fato, também jogando muita bola, né, Torres? É isso que eu digo, eu acho que é o conjunto da obra, é o todo que está acontecendo. Eu uso muito essa expressão, me referindo até ao nosso futebol de Alagoas. Quando você vai mal fora de campo, não funciona a parte de diretoria, de presidência, vai refletir inevitavelmente dentro de campo. É o que está acontecendo. A CBF hoje se tornou uma grande casa de negócio. Grande casa de negócio. Só pensa em euros, em dólares, em ter caixa para bancar o Campeonato Brasileiro de Série B, Série C, Série D. É uma loucura, cara. E você perdeu a prioridade da seleção. Tem feito algumas tentativas em trazer ex-jogadores para ser ali o coordenador da seleção, mas não está funcionando, cara. Então, eu não sei. Eu sinceramente, eu paro assim, começo a ouvir os nossos companheiros da grande imprensa brasileira. Eu acho que cada um está falando um idioma diferente, sabe? Se a imprensa está assim, imagine lá dentro o que está acontecendo. Então, é um conjunto de coisas, Orlando. É um conjunto de coisas que tem influenciado negativamente a nossa seleção. Se vai resolver, eu não sei. Para a gente ter uma Antigamente, ideia... eu diria a você, nós temos jogadores para resolver. Hoje, eu não sei se a gente tem esse jogador para resolver, não. Para a gente ter uma ideia, a final da Copa do Nordeste, o presidente da CBF não estava aqui. Mas, Guilherme...
Então, querendo ou não, a gente tem que falar do futuro também, né? Porque 30 anos do Tetra, a gente ganha em 2002, já vão fazer mais 24 anos na próxima Copa que não ganhamos um título e não vejo o Brasil entre os favoritos. Pelo menos para 2026, que também é nos Estados Unidos a Copa, inclusive, né? Estados Unidos, Canadá e México. Para você, o seu sentimento como torcedor e como profissional, vai demorar muito, você acha, mais uma vez para o Brasil conquistar um título e conseguir voltar a esse momento de glória? Há pouquinho eu estava começando a entrar nesse caminho para a gente falar sobre isso. Quando eu disse que a gente tem uma seleção que está totalmente atordoada, perdida, etc. E eu disse, a minha preocupação é essa nova geração de brasileiros. Você é da nova geração, tem garotos aí chegando agora com 16, 17 anos, que vão formar o futuro torcedores do futebol do Brasil. Eles não vão deixar de gostar de futebol, não. Porque hoje o futebol está mais ligado aos clubes. Agora, eu vou lamentar muito, cara. O torcedor brasileiro não vê uma seleção brasileira campeã do mundo, como eu vi a de 58. Eu comecei em 58 acompanhando a seleção. Depois de 58, eu vi a de 62 campeã do mundo. Tem um lance assim, que eu fui fazer uma Copa América no Chile. Eu estava lá num estádiozinho pequeno, lá no Chile, e de repente o Brasil ia jogar nesse estádio, lá, agora me fugiu o nome agora da cidade, é próxima a Santiago, e de repente começa o jogo e todo mundo se vira para as arquibancadas, deixar de olhar o jogo. E sabe quem estava lá? Pelé. Chegou. Foi que negócio impressionante. O cara deixou todo mundo do estádio, não foi uma pessoa, todo mundo, só ficou o pessoal da imprensa narrando, e todo mundo se virou para Pelé que chegou no estádio. A gente tem essas referências. Pelé, Garrincha, Didi, Vavá, essa de 58. Aí vem as novas gerações, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho o Fenômeno. Então a gente perdeu esse. Quem é a referência? Hendrick? Pode ser, mas não é ainda. Olha, eu estou preocupado, sinceramente. Espero que eu esteja totalmente equivocado e errado, que a gente dê um salto de qualidade de repente, uma pirueta assim, e muda tudo. Mas tem que mudar, do jeito que vai, não vai chegar a lugar nenhum, não. Lamentavelmente. E eu fico muito receoso. Eu vou lhe contar uma história. Tem um menino lá na minha rua, que ele é ligado em futebol. Ele acompanha o futebol. E passei por ele no Brasil, ia jogar um desses. Não foi esse último jogo agora contra a Colômbia, foi o anterior. Paraguai. Aí eu disse, Netinho, tu vai ver o jogo? Eu disse, que jogo? E o Brasil joga hoje, né? Tem 16 anos e é louco. Não, tem 19 anos e é louco pro futebol, cara. Se você perguntar ele conhece todos os times e os jogadores da Europa. Pior que ele sabe. Ele conversa muito comigo sobre... Estava falando sobre a Eurocopa comigo. O time da Espanha, o que é que você acha? Não fala de seleção brasileira, cara. Isso é preocupante. A gente está perdendo a identidade muito pelo que a gente está produzindo, pelo que a gente está apresentando. Eu quero agradecer a participação de Antônio Toso, inclusive do livro que ele trouxe aqui para mim, ó. A Saga dos Campeões, a Copa do Mundo de Futebol, 1930 a 2022. Olha, eu queria fazer uma referência aí. Esse escritor dessa obra é o Zé Maria Ferreira. Ele é um pernambucano, jornalista, radialista. Foi durante muito tempo plantão esportivo na Rádio Jornal do Comércio, lá atrás, na década de 50, 60. E ele é um pesquisador do futebol. Então, ele tem um livro que vai lhe interessar muito, As Histórias do Campeonato Pernambucano de 1918 até 2000 e pouco. Ele ainda não concluiu o restante da obra. E ele fez esse livro, é um livro interessante. Ele explica por que a Copa está acontecendo nesse lugar, quais as seleções, qual foi o destaque. Ele faz uma análise e depois dá todo o resumo estatístico de cada Copa do Mundo. É interessante a obra, tem 500 e tantas páginas. É um livro interessante. Eu queria homenagear ele. Ele deixou um bocado de exemplares comigo para a gente fazer o lançamento aqui. Já foi feito na tua terra, em Arapiraca, lá no shopping, na loja do Asa. Foi muito concorrido. Ele vendeu aproximadamente uns 20 a 30 exemplares lá. E ele tem ainda uma disponibilidade desse livro. É interessante. Quem gosta do futebol, talvez o mais saudoso. Porque hoje de hoje eu não sei se estou muito interessado nessa obra. Por quê? Porque o Brasil não está empolgando. Mas a obra do Zé Maria vale a pena, porque é feita com muito carinho, muito esmero e com muita qualidade. O detalhe é que esse livro foi impresso aqui em Alagoas pela Graf Marques.
Show de bola. Os caras Valeu. deram um show de bola. Valeu, Torres. Grande abraço, viu, Torres? Abraço a vocês, muito obrigado pelo convite. Sempre às ordens, sempre firme. Espero que vocês dois, principalmente ele é mais jovem, né, Orlando? Você já rodasse um bocado. Tu já viu esse Brasil campeão, não foi? Já. Ele viu, mas ele quer viver mais, né? Ele era muito guri. né? Tinha Mas 2 eu aninhos. Vou torcer para você ver o Brasil campeão e você vai se lembrar de mim, quando você for o Brasil campeão. Valeu, Um abraço então. a todos. Valeu, então. Guilherme, um grande abraço, cara. Fechando, então, com chave de ouro, com o nosso Antônio Torres aqui. A gente fechando também o Gazeta News Esportes, nessa belíssima lembrança dos 30 anos do Tetra. É um especial para mim, pessoalmente, poder falar sobre isso e que venham mais títulos para a seleção. Tá difícil em termos de futebol, mas a gente sempre... A pirueta torce. vai ser dada. Pula assim. Dando continuidade ao programa Gazeta News Esportes e seguindo com o especial 30 anos do Tetra Campeonato. Como foi emocionante, hein? E a cada história que a gente conta, a gente de fato revive um grande momento. Um momento que a gente chorava com as partidas do Ayrton Senna e que a gente sorria com a conquista de mais um título mundial. Foi difícil, foi suado. Não foi o futebol mais convincente, mas ele acabou acontecendo. Eu continuo ao lado de Guilherme Nobre e a partir de agora a gente vai conversar, bater um papo, debater essa Copa do Mundo com Valmari Vilela, uma lenda do rádio esportivo alagoano. Quanto tempo que ele trabalha na crônica, quantas Copas do Mundo, Copa América, enfim, muitas competições, vivendo literalmente o dia da seleção brasileira, acompanhando passo a passo. Naquele tempo era mais fácil, você tinha acesso aos jogadores, você até se tornava amigo de jogadores, agora é muito mais difícil e por isso ele tem muita história para contar. Valmari Vilela, comandante do Timaço na Gazeta, prazerzaço entrevistá-lo, ouvir muitas histórias que com certeza vão abrilhantar o nosso programa e enriquecer também o nosso conteúdo, Valmari. Embora eu não seja um bom contador de história, nem de causa. E ser entrevistado é coisa que não é fácil, é muito difícil, né, ser entrevistado. Mas de Copa do Mundo, essa Copa... Eu fiz 4 Copas do Mundo. A primeira Copa foi em 86, no México, e o Brasil não voltou. A Copa do Mundo era outro formato. Eram 6 jogos, 5 jogos, eram 6. Na Copa de 94 já eram 7 jogos. Isso. E depois foi crescendo o número. Na Copa da França já era um número bem maior. E hoje a gente sabe quantos. Daqui a pouco os caras estão fazendo a Copa do Mundo dividindo em 2 países, né? De 2002 para cá, né? Que foi Japão e Coreia. Então, mas eu me aposentei de Copa do Mundo em 2006, né? Porque em 98 já fomos para a Copa do Mundo com a equipe da Rádio Gazeta. Eu era o chefe da equipe já. Fomos com a equipe nossa. E no 2006 também com a equipe nossa, e aí eu parei. E parou por quê? É muito cansativo. Você ser o radialista, o homem da crônica esportiva, eu defino assim, sabe, Orlando, sabe, Guilherme? Ele chegar a uma Copa do Mundo, basta. Porque ele chegou ao topo da carreira de cronista esportivo no país dele, no estado dele. Né? Aqui em Alagoas eu cheguei ao topo. Foi um grupo muito pequeno, Antônio Torres, Arivaldo Maia, e que foram o Torres foi quem foi a maior número de Copas, se não me falha a memória, foram 7, 6 ou 7 que Antônio Torres teve, só fui a 4, Arivaldo foi a 5. Copa América, eu cobri 6, Copa América presente com a equipe de rádio nossa lá. Eliminatória de Copa do Mundo, ainda todos os países da Copa do Mundo. 2 eliminatórias. A Copa de 94 e de 98. E Arivaldo Maia sempre comigo, andando tudo quanto era canto. Foi o maior parceiro de viagens e de Copa do Mundo, tá entendendo? Histórias, por exemplo, da Copa do Mundo. No dia a dia da seleção brasileira, é uma coisa, Orlando, Guilherme, interessante, importante, boa. Você se sente, ali você se torna amigo de... Eu saí de lá, por exemplo, a Copa da França, a Copa dos Estados Unidos, onde eu já tive um número maior de possibilidade, tive uma possibilidade maior de conhecer um número maior de companheiros. Mas a Copa da França foi a melhor, porque a Copa da França já era no ambiente mais fechado, lá na França era um ambiente mais fechado, era retirado do centro, e Oswald Ferrier,
Era lá que a gente cobria o dia a dia da seleção brasileira. E lá era ambiente fechado, tinha aquelas grades, a gente ficava encostado ali, esperando que os jogadores terminassem o treinamento. Quando eles terminavam, eles vinham dar entrevista ali nas grades. Então, todo mundo entrevistava. Era fácil demais. Todos entrevistavam, não tinha problema nenhum. E depois íamos para a sala de imprensa, os que tinham possibilidade de gravar, como eu e outros que estavam lá no dia a dia, ia para lá. Aí ceder para ajudar os companheiros que não tinham credenciamento para estar lá no dia a dia. Está entendendo? E eu, como sou coração mole, pareço coração duro, mas não sou, só tenho o coração mole, eu fazia com quase todo mundo. Eu levava bronca dos colegas, né? Qual era a bronca? Porque o cara vinha, por exemplo, vinha da Bahia. 5, 6 rádios. 2 tinham direito de cobrir a Copa, direito comprados. As outras não tinham. Aí os caras vinham me pedir. Você passava para todo mundo? Passava para todo mundo. Aí eu levava a bronca dos colegas. Silva Rocha, que é o amicício meu, que hoje não está mais, hoje está na Rádio Transamérica, da Bahia de Salvador, ele era da Sociedade. E o Pedro Silva, que era da Rádio Jornal. Então esses caras, meus amigos, a gente já andava nós 3 juntos sempre, então eles ficavam injuriados com isso, principalmente da Bahia, porque eu pegava e passava para os caras que não tinham direito. Está entendendo? Mas eles davam bronca, mas aquilo ali passava, né? Aquilo ali passava. Então, cobrir Copa do Mundo, se você for um dia, você vai ver que é uma maravilha você cobrir a Copa do Mundo. Porque você está ali tendo contato com a crônica esportiva de todos os países do mundo. Mas só tem uma coisa, que você está ali e não vê tudo. Verdade, né? Verdade. Eu lembro, Valmari, de uma Copa do Mundo que você fez, e a gente ficava na retaguarda, você passava literalmente o dia todo no centro de imprensa. 98. Né? A de 2006, a última que eu fiz. Né? Porque eu sempre cobri o dia a dia da seleção brasileira. Eu levei 21 anos cobrindo a seleção brasileira. Eu saía daqui para ir cobrir a convocação da seleção brasileira, que era feita como hoje lá na CBF. A CBF era no Rua da Alfândega, na esquina com o presidente Wagner no Rio de Janeiro. Então, eu no centro do Rio. Então, eu saí daqui para fazer isso. Era um privilégio. Depois que eu estava aqui na Rádio Gazeta, eu trouxe para cá o Leonardo Baran. Isso. Aí, com o Leonardo Baran, aí já tinha um cara que cobria o dia a dia da seleção. Mas eu viajava para fazer os jogos. Depois, comecei a levar o Leonardo Baran comigo. Quando o Leonardo Baran estava bem familiarizado, aí eu deixei o Baran cobrindo a Copa do Mundo. E aí, essa história você já sabe. E trabalhava comigo lá atrás. Então, você já sabe. Então, o Baran passou a ser o cara que cobria a Copa do Mundo. Na Copa de 2006, foi a última que eu fiz na Alemanha, então, o Leonardo Baran, eu levei o Baran. Mas ele achava que eu iria cobrir o dia a dia da seleção. E ele achava justo que fosse eu. Eu tinha um histórico de seleção brasileira de cobrir o dia a dia. Eu cheguei, credenciei o Leonardo Baran e disse, é você que vai cobrir o dia a dia da seleção brasileira. O Leonardo Baran ficou... Ali ele já ficou emocionado, ficou com os olhos marejados. No último dia que a seleção desclassificou-se, então ele foi eliminada lá na Alemanha, ele entrou no ar fazendo uma confissão do que eu tinha feito por ele em Copa do Mundo e chorou que nem uma criança. Quando voltou, isso que eu posso trazer para você, esse blusão lá do centro de imprensa, lá de Frankfurt, que passaram para mim, que dei para ele, disse, é seu. Depois, como lembrança, um blusãozinho que ele trouxe de plástico, que era um blusão simples. Ele trouxe lá, que era do dia a dia, que dava para os repórteres lá. Então, o Leonardo Baran ficou a vida. Esse daí, ele cresceu assim, eu ensinei a ele como era o dia a dia. Ele já era do Rio de Janeiro, era mais fácil, ele já conhecia. Ele foi ser o dia a dia da CBF, aí ficou fácil. Hoje, ele é assessor de uma empresa que patrocina a CBF. E viaja para todo canto com a seleção brasileira. E começou aqui pela Rádio Gazeta, que o colocou na CBF para cobrir o dia a dia da seleção, do dia da CBF para cá para a gente. Começou aqui. Depois foi para um monte de rádio do Brasil. Fazia para clube, fazia para Sociedade da Bahia, fazia para um monte de rádio. Verdade. E eu lembro, inclusive, que ele criou uma intimidade tão grande com a seleção brasileira que ele viajava no voo da seleção brasileira e aí a turma pegava o microfone da Rádio Gazeta e brincava. Eu lembro de uma vez, eu acho que o Ronaldo simulando ser um repórter com o microfone da Rádio Gazeta. A seleção brasileira veio jogar aqui contra a Colômbia. O Baran veio no voo da seleção brasileira. Ele não veio só o Baran, não. É? Daquele, veja bem, o nosso José Sebastião Bastos, nosso Bastinho, ele assumia a presidência da CBF. Na ausência do presidente, ele assumia. Então, foi lá com o Bastinho que eu consegui, lá com o Bastinho, passagem para incluir os nossos narrador e repórter,
que era o narrador do Baran. Na maioria das vezes o Baran ia só, e a gente fazia, o narrador narrava daqui, com passagem da CBF. O Nabi Abichadi, eu falava com o Bastinho, e o Bastinho, aí eu ligava para lá, para o Nabi Abichadi, dizendo que tinha falado com o Bastinho. Ele disse, Maria, rapaz, você precisa falar com o Bastinho, você fala direto comigo, que eu resolvo. Você já é amigo da gente aqui, vive aqui a vida toda cobrindo seleção. Aí ele mandava, aí já passava para o Barão viajar. Naquele jogo, a seleção jogou em Caracas, jogou contra a Venezuela, lá em... o Brasil nunca jogou em Caracas, a seleção brasileira, porque lá não tem bons estádios. Era fora. Jogou em Maracaibo. Aquele jogo foi em Maracaibo. E o César Pita, que era o narrador da gente aqui, Arivaldo não podia, eu mandei o Pita, ele foi com a passagem da CBF daqui para lá, e já foi no voo da seleção. Foi e voltou no voo da seleção. Daqui ele foi para o Rio, do Rio pegou o voo da seleção, foi e voltou. Foi uma fé, o Baran começou a falar dentro do avião, tá lembrado, né? Dentro do avião, a gente veio para aqui com a Colômbia. A Colômbia veio jogar aqui. Foi 1-1 ou foi 0-0? A gente chegou, eu confesso que eu não lembro, Amorim. Foi empate. Confesso que eu não lembro. Eu sei que ela chegou aqui no domingo pela manhã. Aí eu também tive ao lado de Uar, né? Eu acho que o André Braga. Depois eu fiquei o restante da manhã dando flash, inclusive, para o programa do Reinaldo. Hoje é dia de praia. Então, o Timaço da Gazeta tem essa história, essa intimidade de cobertura de seleção brasileira. E, para felicidade minha, na verdade, era eu o chefe da equipe. Como eu tinha um espaço muito grande lá de ter coberto a seleção brasileira, ter feito cobertura da seleção brasileira tanto tempo, e eu já estava me cansando, porque eu saía daqui para estar viajando a vida todinha. Eu passei de Copa América, era sempre no mês de junho. Então eu passei 5 anos que eu não via o São João. Festejo junino, eu estava lá. Nunca vi. Guilherme, vamos ali, e sobre essa situação da Copa de 94, a gente tem muita curiosidade, porque hoje falta até um pouco as rádios, não só aqui, mas em todo o país, as rádios irem às Copas do Mundo. Sim. E como era essa preparação para conviver o dia a dia, preparação para toda a Copa do Mundo, preparação durante a Copa e até chegar na grande final? Primeiro você tem que comprar o direito de transmissão da Copa do Mundo. Você compra o direito de transmissão da Copa do Mundo, pagou, você está liberado para fazer a Copa do Mundo. Para você transmitir os jogos, você não transmite o jogo direto no estádio, todos só o jogo do seu país. Porque, vou tirar, a última Copa que a gente fez foi a mais completa. A Copa da Alemanha. Compramos o direito aqui de transmissão, fomos Pita, eu, Leonardo Barana, Evaldo Maia, e mais 2 colegas da Raul, o Nailson? Não, o Nailson foi para as outras Copas. Para uma Copa América, da Alemanha, né? Quem cobriu foi o pessoal da rádio, foi o Rodrigo Marinho, que fez para a gente com o equipamento dele. Ele recebeu para fazer. Muito bem, então você chega lá, você vai alugar um box no centro de imprensa para você fazer o seu dia a dia de lá. Lá você transmite o jogo, você recebe o sinal de todos os estádios, com barulho de torcida, com tudo, vem tudo aí para mim. Então quem está ouvindo aqui o rádio, acha que todos nós estamos no estádio. Agora, o jogo do Brasil, Arivaldo e o Leonardo Barana estavam presentes. Todos os jogos. Além de você comprar esses direitos, você ainda paga mais por tudo isso, por computador que você usa, por tudo que você usa, você paga. Ainda pagava mais $1.500 por cada cadeira para se sentar para transmitir o jogo do Brasil. Mais $1.500. É caro. Muito caro. É muito caro para você, tá entendendo? Só que a Rádio Gazeta, ela foi para lá, a Copa da Alemanha, da França, deu um lucro extraordinário para a Rádio Gazeta, deu um dinheiro de lucro. Já a Copa de 2006 já não deu esse lucro todo, porque foi uma Copa mais cara. E hoje não dá para você fazer uma Copa do Mundo. Tá entendendo? Não dá para você fazer. O preparativo você chega lá, para completar, do repórter. O repórter que não interessa. O repórter é assim, você chega lá, você vai para o centro de imprensa, se credencia, e você se credencia para fazer cada coisa. Você credencia o narrador para o estádio e para o centro de imprensa. Você credencia o repórter para o centro de imprensa e para o dia a dia da seleção brasileira. Quer dizer, o narrador não vai para lá, porque não foi credenciado para lá. A não ser que eu credencie. Mas cada rádio credencia para ir para lá. Então você vai ficar ali para cobrir o dia a dia da seleção brasileira. E era fácil cobrir, porque na época, por exemplo, ia fazer um amistoso da seleção brasileira, um jogo do Brasil, da eliminatória aqui no Brasil. Quando eu terminava o almoço dos jogadores,
Todos eram liberados para uma sala grande para a gente fazer entrevista. Todos. Para os repórteres que estavam ali. Não tinha problema. 3, 4 jogadores, um jogador saía, juntavam 3, 4 repórteres para fazer entrevista com ele ali na beira do campo, não tinha erro. E os jogadores não eram chatos, sendo que o mais simples é o senhor Arthur Antunes Coimbra. Zico. Esse é um cidadão. Um cara que fazia fila de repórter para dar entrevista exclusiva. E ele sentadinho no banco, ele atendia todos. Todos. Mais chato, Sócrates. Não falava nada, que coisa com coisa. E fugia das entrevistas. O Júnior, o Léo Vigílio Lins Gama Júnior, que é o maestro e comentarista aí na Globo, também não era muito de entrevista. Também não era muito. Ele falava, mas falava pouca coisa. Como ele é hoje como comentarista, ele fala muito? Não. Ele fala pouco. Então a entrevista era pouco. Bom de você conversar, falava tudo pelos cotovelos. Cafu, Roberto Carlos, Branco. Vou contar uma história de Copa do Mundo de 94. Vocês se lembram que o Leonardo era o lateral esquerdo titular da seleção? E no jogo contra os Estados Unidos ele deu uma cotovelada. A gente passou, a gente tem esse lance aí, inclusive, lamentável, inclusive. Até pela pessoa, pela personalidade que ele tem. Ele deu uma cotovelada e tirou o cara de campo. Um cara que tem a cara de mexicano. E o Branco fez um gol que ficou para a história, né? Aquela pancada de falta. Foi lá em Dallas. Lá no Texas, lá em Dallas. A gente tem aí a batida dele aí. Ó. Daqui a pouco ele agora corre e o que chamou. O Brasil fez na frente, eles empataram o jogo e estava difícil. Aí o Branco deu esse chute, a bola, quando ele chuta a bola, você nota que ela é como se ela fosse para fora, né? Depois ela faz a curva para dentro, o Romário se esquiva todo. Rapaz, se toca no Romário, não entra. Exato. Aí ela vai lá dentro no cantinho, né? 3-2 para o time do Brasil. O Bebeto tinha feito um gol driblando o goleiro, e depois saiu com o Romário. Exato, a mulher dele, faz a homenagem, né? A esposa dele, a Denise, estava grávida do menino, de um dos filhos. Eu acho que o próprio Bebeto Júnior mesmo. O Matheus Bebeto. Matheus Bebeto, né? Essa Holanda era muito forte também, né? Era do Era muito forte, cara. E era um jogo eliminatório, né? Passado aí, tava na... E assim, vamos, essa Copa foi muito marcante, todo mundo sabe, 30 anos fazem agora, mas qual o jogo mais marcante, talvez seja isso, mas qual o jogo mais marcante dessa Copa do Mundo para você pessoalmente e alguma curiosidade do que você passou durante essa jornada na Copa do Mundo de 94? Na Copa do Mundo 94, é claro que o jogo mais emocionante é a decisão, né? Afinal, você vai para lá, já tinha ido para o México e voltei com uma mão na frente e outra atrás, né? Não tinha cadeco. E você volta dos Estados Unidos com a Copa do Mundo, com o Tetra, né? É uma seleção que saiu daqui muito desacreditada, todo mundo sabe disso. Eu fiz o jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, e a seleção brasileira é sofrível. Perdendo jogos, veio se equilibrar aqui no Recife, quando jogou contra a Bolívia. 6-0. E tinha perdido para a Bolívia lá na Bolívia. Então, é difícil. Eu fui fazer um jogo lá na cidade de São Cristóvão, na Serra. Você tem que andar 2h30, 3 horas pela serra. Vi cara botar sangue pelo nariz, da altitude. Quer dizer, o Brasil foi jogar lá. O Léo levou pau. No verão da Venezuela, e o calor terrível, e perdeu um campo de grama, um campo de piso duro, muito difícil, tá entendendo? Não é fácil. Então essa partida final, ela foi, o campo não tem nada a ver com o que é hoje, os estádios. Tem uma passagem, você entrava, para passar para o campo, passava por uma pinguela. Era aquela ponte de madeira, uma pontezinha assim, parece com uma ponte de madeira, que ela balançava. Balança, mas não cai. Meu amigo, coisa improvisada. Cabine tudo improvisado. É que o Brasil, aliás, os Estados Unidos tinham uma tradição muito forte no futebol americano. E o futebol de campo não. Né? Mas não tinha. Mas ali, foi lá no estádio lá em Roosevelt, lá na Califórnia. Mas não tinha. Tinha essas coisas aí. Você conviver com aquelas figuras, nomes em Pelé. Pelé estava comentando a Copa pela Globo. Junto de você passar junto do Pelé, né? Você sentia a presença daquele camarada ali junto de você. Então, uma coisa que... Eu, quando fui entrar no estádio, aí eu vi de perto Jimmy Carter. O presidente, ex-presidente. Aí os pessoal, o presidente dos Estados Unidos, alguns brasileiros, né? Aí a senhora aqui, não sei se ela era assessora dele, devia ser, uma senhora, ela disse, ex-president. E aquilo marcou para mim, porque
Porque aqui no Brasil, o cara é presidente e fica presidente a vida Pro toda. resto da vida, né? Você chama de ser presidente. Lá não, a mulher fez questão de dizer que ele não era o presidente. Ele era o ex-presidente. Então, respeito pela liturgia do cargo. Uma coisa dessa que eu achei isso muito legal. A outra é que nós fomos fazer o jogo do Brasil em Detroit, lá nos Estados Unidos. E lá eu conheci um engenheiro de estrutura da Ford. Fiz uma amizade muito grande com ele. Um brasileiro, chamado Saulo Balbino Alfenas, brasileiro de Minas Gerais. Ele, menino, ele trabalhava na oficina mecânica, foi para São Paulo, lá ele entrou na Ford. Como ele era muito inteligente, era adiantado demais, perguntaram se ele queria fazer um curso, né, na Ford em Detroit, que é a sede da Ford nos Estados Unidos. Ele foi. 6 meses. Quando terminou os 6 meses, a Ford perguntou se ele queria fazer a faculdade de engenharia. Ele disse que queria, mas não podia. Mas por que não pode? Porque eu não posso pagar. Eu disse, não, a Ford banca tudo. Está lá, casado com a Norma, uma mineira. Ele tem um problema na voz, colocou a mansão dele, colocou a mansão à minha disposição. Se eu quisesse mandar um filho meu para lá, ia morar na mansão dele, para estudar nos Estados Unidos. Você só paga as despesas dele fora da minha casa. Na minha casa você paga. Ficou meu amigo, ligava para mim sempre. Depois eu perdi o telefone, perdi o contato do Saulo, fiquei sem um amigo. Acontece, né? Lamentavelmente acontece. E a outra coisa foi que... Dá para contar? Sim, A outra coisa foi, dessa viagem de volta de Detroit, o meu voo de volta, ele era via Chicago. Era às 4 da tarde. Caramba, vou ficar aqui 4 da tarde. Vou para lá para o aeroporto, que Detroit, logo cedo. Vou lá, 6 horas eu estava lá. Cheguei lá, fui para o balcão, aí encontrei, falaram em inglês, falei, não, I am Brasília. Sou brasileiro. O cara, aí trouxeram uma moça e falei, fala espanhol. Habla espanhol. Aí a moça veio, uma baixinha lá, mexicana, começou a conversar comigo. Eu disse que queria embarcar, como eu vou era tarde, aí pegou e me embarcou. Disse, vou lhe embarcar. Agora tem uma coisa, só tem uma vaga no avião, é do comandante. É do comandante que ele vai viajar para Dallas. Se chegou o avião, fazia conexão em Dallas. Eu ia para Califórnia, a capital lá, quando era que me disse? Capital americana? Eu ia para lá, para Los Angeles. Los Angeles. Ia para Los Angeles. Muito bem. Aí o que aconteceu? Ela disse, agora se você... Aí pegou, você embarca, agora se o comandante, até na hora eu vou sair, se o comandante chegar, você fica. Aí já estava tudo pronto para o avião embarcar. Lá veio a baixinha da carreira. Mr. Santos, Mr. Santos, Mr. Santos, Mr. Santos. Aí um cara ficou em pé. Não. Eu levantei, ele me pegou pelo braço e me arrastou para fora. O comandante chegou. Essas histórias da Copa, E eu estava bem posicionado, sabe de quem estava do meu lado assim? Tele Santana. Só isso? Que estava comentando o jogo pela Rede Manchete. Pô, eu estou com a entrevista pronta com o mestre Tele Santana. Aí fiquei frustrado que perdi a vaga, um comandante chegou de última hora. Ô, Valmarim, em relação à Copa de 94, cara, eu queria fazer um paralelo com a seleção de hoje. Há muita diferença no comportamento de treinador, muita diferença no comportamento de jogador. E a gente vem em um pacote só com a administração de CBF, dessa coisa toda, Valmarim. Eu confesso que eu assisti a Copa do Mundo e tinha a impressão de nunca eu ia ver o Brasil levantar uma taça, que parecia uma coisa impossível, uma coisa do outro mundo. E de repente aconteceu. A gente está longe de levantar uma taça novamente, Valmarim. Talvez não, Orlando. O que acontece é a bagunça que existe na parte administrativa. Toda vez que o futebol é mal administrado, ele não ganha. Qualquer coisa que você faça na vida e que for mal administrada, os resultados não são bons. É o caso da seleção brasileira de hoje. Por exemplo, essa seleção que foi para lá, para a Copa América, ninguém esperava que a seleção fosse para a final. Esperava? Não. Então não esperava. Então eu não estou decepcionado com a seleção brasileira fora da final. Confesso que eu não estou. Porque eu esperava que ela fosse até ali. E ela não perdeu para o Uruguai. E ela não perdeu para a Colômbia. Poxa, mas não está na final. Isso é o futebol. A seleção brasileira, para mim, ela está no caminho certo.
ela está no caminho certo. O que ela precisa é manter treinador, ter uma administração boa por trás, para dar segurança a essa seleção brasileira. E a diferença naquele tempo é que nós tínhamos uma safra de jogadores que não volta mais. Aqueles jogadores não voltam mais. Aquele ciclo foi fechado. Você tem uma Copa do Mundo que tinha Rivaldo, Ronaldo, Dunga, falavam, mas jogava muito. Era uma liderança inconteste na seleção brasileira. Roberto Carlos, Cafu. Ah, meu Deus do céu. É diferente, né? É diferente você ter Bebeto, Romário, na Copa de 94. Você tinha Bebeto no ataque, tinha Bebeto, tinha o Romário, tinha o Mazinho no meio de campo, tinha o Dunga. Tinha Raí, Ronaldo no banco. Raí foi reserva, né? Tinha o Aldair de zagueiro. Até o banco era meu Deus do céu, Tafarel, Jorginho na lateral esquerda. Para você ter uma ideia, Valmir, o Romário entrou pela pressão popular, né? Sim, naquele jogo do Maracanã, 2-0 contra o Uruguai, na final, no último jogo para classificar, e ele fez os 2 gols. E eu fiz a entrevista com ele, eu e mais 2 caras. O Nelson Borges era assessor de imprensa e eu fiz amizade com ele, ele era meu amigo. Eu falei, cadê o Romário? Lá de fora. Ele disse, o Romário está lá no vestiário. Entra. Não podia. Sim. Entra. Vai rápido, cara. Eu entrei. Aí mais 2 caras, Paulo Júlio, aquele que morreu do acidente do avião da Chapecoense. Paulo Júlio era repórter do Globo. Ele estava lá, junto comigo. Eu, ele e mais um do Jornal do Brasil. E quando chegou lá, os caras fizeram a primeira pergunta ao Romário, naquele jogo. Romário, o que é que você está sentindo agora? Ele disse fome. Depois você fez esses 2 gols, o que é que você está sentindo agora? Ele disse fome. Quer dizer, é a pergunta que eu fiz a ele, se ele gostou. Eu perguntei a ele, eu falei, Romário, isso não acontece todo dia. Eu vou fazer logo 2 perguntas. Você espera ir para a Copa do Mundo, porque você está aqui, você veio como solução final. Você veio e resolveu. Você espera ir para a Copa do Mundo depois desses 2 lindos gols que você fez. E gols desses você tem que oferecer a alguém. Você oferece a quem? Ele disse, gostei. Copa do Mundo, eu não sei se os homens vão querer que eu vá, mas eu quero ir. Agora, esses gols eu ofereço a 2 meninas, 2 gêmeas, filho do meu amigo, fulano de tal, não sei o quê, isso aqui, tudinho. E os caras escreveram aquilo. Eu li no Globo, estava lá, né? No Jornal do Brasil. Então, o Romário, esse cara, bom de você fazer entrevista com ele também. Agora, só ele bagunçava a entrevista se ele não gostasse da pergunta também, né? Tem esse detalhe. Então, eu espero a gente ter que ser campeão, porque as outras seleções também não tem essa bola toda. O que foi que você viu ontem do jogo Uruguai e Colômbia, nesse jogo da semifinal? Você viu muita coisa? Não. Ninguém viu muita coisa. A melhor seleção que está jogando o melhor futebol hoje é a seleção da Colômbia. A seleção da Colômbia. Mas o Brasil tem esses jogadores que são jovens. Esperemos, porque a gente vai colher fruto. Agora, resta saber se a CBF vai administrar bem o futebol brasileiro. Porque aqui no Brasil, Orlando, existem coisas aqui que são interessantíssimas. Aqui o Brasil saiu das quartas, o Brasil saiu, então o Brasil ficou ninguém aceita isso, ninguém quer. Na Copa do Mundo da Alemanha, a Alemanha foi 3º lugar. Foi uma festa a noite inteira de buzinaço, um homem e mulher embriagado pela rua, comemorando. Em segundo já não é legal. Comemorando o 3º lugar, meu amigo. A Colômbia fez uma festa imensa por chegar na final que não chegava desde 2001. Então, a Alemanha, com a seleção dessa fortíssima, foi eliminada pela Espanha, agora na Eurocopa, dentro de casa. Aconteceu o quê? Nada, a vida segue. E assim é o futebol. E sim, a vida é assim, entendeu? Ninguém vai ganhar tudo a vida toda. Não pode, não tem como você ganhar tudo a vida toda. A gente sabe que um dia acaba, o ciclo fecha. Por exemplo, meu ciclo aqui no rádio está fechando. Quantos anos eu tenho no rádio? 54. Ainda estou aqui contando história. E ainda estou muito bem, com 78 anos de idade, estou muito bem aqui. As pessoas me encontram na rua e contestam quando eu digo que tem essa idade. E eu não nego que eu tenho mesmo essa idade. E agradecer a Deus porque eu estou aqui, né? Contar a história. Eu fui a tantas Copas do Mundo. Né? Copa América, 6. Se você chegar num lugar e a pessoa lhe reconhecer, você está com... Orlando está com... Eu 54 anos, você tem quanto tempo? O Orlando entrou comigo aqui na... eu devo ter uns 25.
Então, é pouco tempo? É muito tempo, mais cara. que minha idade. É muito tempo, tá entendendo? Isso é muito tempo no rádio, tá entendendo? Quer dizer, eu garanto que ele chegar em qualquer canto, ele vai dizer que isso não acontece isso com ele chegar em qualquer lugar calado. Aí o cara começa a olhar para ele. Se ele abrir a boca, ele diz, você é Orlando Batista, né? Aconteceu comigo semana passada, meu irmão fez uma cirurgia cardíaca, está inclusive na Santa Casa, e aí quando eu comecei a conversar, mas esse seu irmão é o Orlando Batista, é? Sou eu, amigo, é porque eu lhe ouço no rádio. É assim, outra coisa, acontece muito comigo, porque eu sou um pouquinho carrancudo, né? Um pouquinho, as pessoas têm medo de se aproximar de mim. Tem medo, muita gente na rua tem medo de se aproximar de mim, tá entendendo? Porque acham que eu sou... Não sou isso. A minha timidez, aí eu sou meio calado nos cantos, a turma também olha assim, eles Orlando, a gente não acha que a fica gente... com medo de se aproximar de você, cara. Acha que a gente é um chato, que a gente não vai atender. Na verdade, não, eu faço questão de atender as pessoas que se aproximam de mim, eu faço questão de atender. Tá entendendo? Eu faço questão de atender, porque isso é muito bom pra gente, sabe? A gente acha disso, não, a gente diz que não é vaidoso. Todo mundo é vaidoso. Não, não, a gente sem dúvida. E assim, tem uma coisa que o Valmari disse, que a gente já tá próximo de terminar nosso bate-papo aqui com o Valmari, mas tem uma coisa que o Valmari diz, e ele tem umas frases assim que realmente caem muito legal. Ele diz, eu faço rádio porque gosto. Eu não faço de graça. Não ganho tudo que devia, mas eu faço porque gosto. E é verdade. E uma coisa que satisfaz demais a gente é quando a gente chega na rua e tem um reconhecimento de quem acompanha a gente, cara. É muito gratificante. Eu digo, rapaz, muito obrigado. E isso me estimula a cada dia querer fazer melhor. Sem sombra de dúvida. Mas outra coisa, você chega a perguntar para mim. Valmari, rapaz, como é que eu lhe conheço? Eu era menino. Eu acompanhava jogo do meu pai, ouvindo o rádio do meu pai, você era radialista, você continua com a mesma voz, continua do mesmo jeito. Como é que é esse negócio? Porque cada dia que eu vou como se fosse o primeiro dia. É que eu digo para ele aqui, ó. É verdade. Aqui o meu fraldinha. E ele ainda tem muitos primeiros dias ainda. Então, de 3 anos de idade, agora, já é um comentarista muito bom. Fazer o meu primeiro ano o mês que vem. Tá vendo aí? Então, eu digo para ele sempre, é o seguinte, o rádio, ele é apaixonante. Sem dúvida. Mas você não vai viver do rádio. O rádio vai te dar nome, você vai se apaixonar. Mas eu aconselho, estude, vá em frente. Agora, lute para chegar à Copa do Mundo, que é bom. É por isso que eu estou aqui sendo entrevistado por vocês, porque é por causa de Copa do Mundo. É isso, Orlando? A Copa do Mundo. Verdade. Fazer Copa do Mundo é muito bom, mas agora é cansativo. Eu voltava sempre. Eu tenho esse físico aqui, né? Eu voltava com a última Copa do Mundo da Alemanha, eu voltei com 6 quilos abaixo do peso. Pô, a comida, você não se adapta a ela. Eu sou ruim para comer. 5 horas de fuso horário. Meu amigo, eu fui fazer as viagens, são um negócio assim que 11 horas de voo direto, por exemplo, de lá da França, de Paris, de Munique, mais do que isso, para cá. Então, é fogo na roupa. Você volta, eu voltava com você. Chegava aqui e ficava para me recuperar, era um trabalho terrível. Imagino. Imagina que a gente fez o torneio da França, antes da Copa número 98, e de lá, eu, Arivaldo, viemos direto de Paris, depois de 11 horas e meia de voo para São Paulo. 1 hora e meia depois, a gente estava dentro de outro avião para ir para Santa Cruz da Serra, na Bolívia, para fazer a Copa América. Mais 3 horas e meia de voo. E quem aguenta isso? Você chegar dos Estados Unidos, fazendo uma Copa América, uma Olimpíada, chegar às 7 horas da manhã no aeroporto de São Paulo e pegar um voo para Maceió às 7 horas da noite. Hoje tem a facilidade de muito voo, não era tanto assim. Então, essas coisas todas que me levaram a dizer assim, tchau, Copa do Mundo, já tá bom. Tchau, galera, né? Eu queria só um, eu fiz 4, né, Orlando? Tchau, galera. Eu queria só um, eu fiz 4. Maria, a gente quer agradecer a sua participação. Quem agradece sou eu, cara. Com certeza, abrilhantando demais. Com certeza vou cobrar do Marizinha que a gente tenha mais oportunidades, porque tem muita história de Valmari, a gente sabe ainda. Eu contei aqui em off que você estava se preparando para ir, salvo engano, para a Alemanha. Aí lá em Recife, quando vocês estavam dentro da aeronave, disseram, tem um probleminha aqui. Aí eu digo, eu não ia mais nunca, mesmo. Naquela mesmo, pegar acho que 17, 18 horas de viagem, digo, deixa para lá, estou voltando para casa. Só de voo, tenho muita coisa para contar, só de voo, de viagem para cobrir a seleção brasileira. Meu amigo, obrigado a vocês, tá, por estar aqui. Obrigado mesmo. Um abraço aqui para a Gazeta News, que está subindo a cada dia na audiência. Graças a Deus. Guilherme, fechamos um especial, cara. Fechamos e foi muito especial mesmo. Muito especial. Muito especial mesmo. Agradecer ao Valmari por estar na presença aqui da nossa estrutura e vamos atrás de mais papos também, histórias. Né?
Vamos juntos. Vamos sim. Valeu então, galera. A gente quer agradecer a você que acompanha a gente pelo canal 525 da Sonet, claro, pelo portal GazetaWeb.com, também pelo Facebook, o Gazeta Web, e também pelo YouTube, através do canal Gazeta News AL. Bom que você pode compartilhar também com outras pessoas. Grande abraço, viu?